Bom dia, Laura. Bom dia, Brenda. Bom dia para vocês, pessoal. Estão me escutando? Bom dia. Bom, gente, espero que vocês estejam bem, né? Vamos, por favor, avisem aí se vocês tiverem algum grupo privado. Avisem aí os colegas que a gente já está online e já já a gente começa a nossa aula. Tá certo, gente? Tá bem, professor. Obrigado, pessoal. Então vamos esperar, já já a gente começa. Enquanto isso, eu Eu vou. e Brenda acabamos de avisar no grupo. Obrigado, Laura. Obrigado, Brenda. Eu acho que hoje a gente tem o ponto 4 para terminar, né? Terminar não, passar para. Ou é, terminar. Uhum. Assim, Laura. Eita. Sim, Laura. Bom dia, Antônio. Oi, professor. Laura, você passou na monitoria, não foi isso? Isso. É o seguinte, tá você e Rickson. Aí vocês vão escolher. Eu tenho que mandar até um e-mail para vocês. Vocês vão escolher qual é a turma, mas a princípio a gente deixou aquelas turmas, um fica com a turma da manhã e outro fica com a turma da noite. E aí, essas duas turmas estão remotas, entendeu? Praticamente está igual a de vocês, né? Nono e décimo período, o pessoal optou, está tendo muita presencialidade nos períodos iniciais, mas nos períodos finais não está tendo muita presencialidade, não. Por motivos óbvios, né? O pessoal está mais em casa, porque também estou estudando para a OAB, etc. Inclusive, aproveito e parabenizo todos aqueles que fizeram, e especialmente os que passaram, mas todos que fizeram merecem parabéns, né? Da OAB. E aí eu vou pedir para vocês dois fazerem dois vídeos curtos, tipo revisão de algum assunto, sabe? Aí vocês escolhem, mas aí eu vou mandar um e-mail para vocês. Tá bem, professor. Vou mandar um e-mail com um plano de ensino, informando quais são os assuntos, mas são os mesmos assuntos que vocês viram no semestre passado. Bom dia, gente. Bom dia a todos e Tá todas. certo. Tá certo? Eu vou mandar porque eu estou um pouco sem tempo esses dias. No corre-corre, sabe? Pessoal, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar para vocês o ponto 4 do nosso, e é o nosso último assunto da primeira unidade, tá? Semana que vem a gente não tem encontro ao vivo, e na outra eu vou até olhar que dia está marcada a prova de vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu vou deixar a prova de vocês uma semana antes. Pronto. Semana que vem a gente não tem encontro, é só atividade virtual. Hoje eu acredito que eu já termino o ponto 4. Na outra semana eu disponibilizo a prova e aí vocês têm que entregar os seminários também. E dia 30 vocês entregariam essa prova. Então ela ficaria uma semana disponível para a turma responder, tá certo? Eu acredito que é tempo mais do que suficiente.
Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu já lancei as faltas de agosto. No caso, como toda turma está remota, as faltas são relativas a atividades. Nessa disciplina, pessoal, vocês só podem ter 8 faltas, tá? E tem gente que já está com as 8 faltas. Aí o que é que tem que fazer? Tem que fazer o exercício complementar da primeira unidade para se garantir de não receber mais faltas do que o que seja permitido para não ter problema de reprovação por falta, né? Então, façam o exercício complementar. Esse exercício complementar vai até o dia 1º. Então, pessoal, estejam atentos para essas atividades, né? Vocês têm tempo suficiente para fazer. Semana que vem e na outra, a gente não vai ter encontros ao vivo. Então, dá para vocês fazerem, né? E aí eu chamo a atenção. Eu sei que vocês andam ocupados, todos nós estamos bastante ocupados, né? Com muitas coisas para fazer, mas estejam atentos a isso. Confiram, caso tenham dúvidas sobre falta, sobre, né? Estejam atentos para isso. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pessoalmente, se vocês querem dar uma olhada como é que está a questão de faltas. E a gente vai começar o nosso ponto 4. Deixa eu dar uma olhada aqui, meu Deus. Pessoal, caso vocês não estejam visualizando, por favor, me avisem. O ponto 4 são os elementos de conexão. Esse é o último assunto teórico da primeira unidade, tá? E a prova de vocês, ela vai ser uma prova dissertativa, parecida com o que a gente fez semestre passado, no qual tem um tema de dissertação de cada ponto, e aí vocês vão escolher como dissertar aliás, vocês vão escolher dissertar sobre um desses temas aqui que eu delimitar um de cada ponto, tá? E aí, no mesmo sistema, fazem dissertações de 15 a 25 linhas. Então, são os elementos de conexão. O que seria conexão? Conexão é o ligamento, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum, etc. As conexões, os elementos de conexões, isso depende do autor, mas a maioria aqui no Brasil fala elementos de conexão. Eles são, pessoal, são elementos que indicam a norma aplicável, seja o Alex Fori, que é o direito do foro, o direito nacional, ou Alex Causai, o direito estrangeiro.
Esses elementos de conexão é a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o direito nacional do julgador, que a gente chama lex fori, ou seja, o direito estrangeiro, que é a lex causae, ou cause. Os elementos de conexão, eles também são denominados circunstâncias de conexão, pontos de conexão, ou contato, regras de conexão ou simplesmente conexões. No Brasil, a maioria dos autores, como eu falei, usa o termo elementos de conexão. Alguns chamam regras de conexão. Então, para que serve isso? Para indicar se, numa determinada causa, vai ser aplicado o direito nacional ou estrangeiro. É para isso que eles servem. E existem várias categorias deles que a gente vai estudar aqui. Bom, em outros idiomas, eles podem ser denominados, e percebam aí que as palavras são parecidas, né? Puntos de conexión em espanhol, point de rattachement no francês, momento de colegamento na língua italiana ou points of contact and connective factor em inglês. Então, pessoal, sempre esses elementos de conexão, eles têm denominação parecida, não só no português, mas em várias outras línguas, pelo menos nessas línguas europeias mais conhecidas, né? Como vocês podem notar aqui, justamente porque eles fazem essa conexão indicando se o direito aplicável vai ser o direito nacional ou se vai ser o direito estrangeiro. A norma de direito internacional privado, ela possui três partes. A primeira parte é o objeto de conexão, que é a matéria a que se refere uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. Gente, nesse caso aqui, o conceito parece um pouco difícil, mas não é. Esse objeto de conexão, na verdade, está ligado à área do direito que é indicado. Por exemplo, pode ser direito empresarial, pode ser direito civil. A maior parte das questões de direito internacional privado, a gente já falou disso, giram em torno do direito civil ou em torno do direito empresarial. Claro, existem outras áreas também, inclusive até o direito penal, direito do consumidor, direito do trabalho e até direito penal. Então, é bem abrangente, mas a imensa maioria do objeto de conexão gira em torno de direito civil e direito empresarial. O elemento de conexão, né, que é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável, seja direito nacional ou estrangeiro, a lex fori ou a lex causae, e a consequência jurídica, né, que seria a aplicação de um direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subentendida. Essa consequência jurídica, ela pode vir, e geralmente ela vem, expressa numa sentença, num laudo arbitral, numa decisão concreta. No nosso sistema jurídico, dificilmente ela não vai estar escrita, né? Mas é isso, seria uma sentença, um laudo arbitral, etc. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Nessa lide com conexão internacional, existe um elemento de extraneidade que vincula a relação jurídica a algum ordenamento jurídico estrangeiro. Isso pode ser uma pessoa natural estrangeira, isso pode ser a obrigação, o cumprimento de uma obrigação no estrangeiro, enfim, isso pode ser até mesmo a escolha de alguma norma estrangeira pelas partes. Então, é o mais amplo espectro. Primeiramente, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, ou seja, ele faz a qualificação.
No segundo, o elemento de conexão vai indicar o direito, seja o lex fori ou o direito estrangeiro, a lex causae. E, por fim, a consequência jurídica será a aplicação do direito indicado, seja o direito nacional ou estrangeiro. Bom, pessoal, classes de elementos de conexão. Antes de eu falar das classes de elementos de conexão, deixa eu olhar se alguém tem alguma questão. Se tiverem questões, podem colocar no chat ou perguntar no áudio, tá? Bom dia, Janaína. Bom dia. Pronto, podemos prosseguir, né, para as classes ou elementos de conexão, que, francamente, é o que mais interessa aqui. Mas se tiverem questões, podem perguntar no áudio, deixem no chat. Classes de elementos de conexão. Os elementos de conexão podem ser pessoais, reais, delituais ou penais, voluntários ou normativos. E também tem outros, né? Vou falar um pouquinho de cada um. Pessoais, pessoal. Ficou um pouco esquisito. Pessoais, pessoal, pelo amor de Deus. Estou dormindo. Bem, gente, pessoais são aqueles relativos à questão da pessoa. E, basicamente, os elementos de conexão pessoal são aqueles que dizem respeito à nacionalidade e ao domicílio. São, assim, esses dois mais utilizados. Por exemplo, aqui no continente americano, por força do Código Bustamante, a capacidade da pessoa, bem como o foro para o inventário, é definido pelo domicílio. Isso é um elemento de conexão pessoal. Na Europa, é definido as duas coisas, né? Tanto a capacidade da pessoa, quanto também a questão do inventário, segue a lei da nacionalidade da pessoa. Então, pessoal, os elementos pessoais geralmente giram em torno disso aqui, tá? Gira em torno ou do domicílio ou da nacionalidade. Imensa maioria das questões são relativas a essa. Reais. Reais, obviamente, tem a ver com a questão dos bens, né? Então, direitos reais. Delituais ou penais tem a ver com a questão criminal, né? Direito internacional privado trabalha com questões criminais, sim, né? Inclusive reconhecimento de sentença criminal. Não é a maior parte dos casos, né, das normas, porém, boa parte sim. Então, delituais ou penais trabalham com a questão dos crimes. Voluntários dizem respeito à escolha das partes. Isso geralmente ocorre quando há direito disponível e principalmente em relações no qual não existe alguém que seja hipossuficiente, né? Então, relações empresariais, por exemplo, contratos de comércio internacional, esse tipo de situação, isso leva, sim, aos elementos voluntários. Aí existe essa possibilidade. Normativos geralmente são aqueles elementos de conexão definidos por alguma questão de ordem pública. Por exemplo,
Pronto. Em relações que há hipossuficiente, isso é muito comum. Por exemplo, na questão de consumo, também quando há um interesse público, entendeu? Em relação a questões de administração pública. Então, o normativo, nesse caso, aí já é indicado pela própria norma e geralmente são casos que têm a ver com a administração pública ou com hipossuficientes, como, por exemplo, nas questões trabalhistas ou de consumo. Outros, a gente tem um exemplo de outros que eu acho que se eu não falar desse ponto vai ser no 5, que é a questão, principalmente do direito anglo-saxônico, do The Proper Law of Contract, que seria a lei apropriada do contrato, ou própria do contrato, ou seja, no qual o juiz, por exemplo, ele analisa, pega um contrato e analisa com qual ordenamento jurídico aquele contrato internacional tem mais elementos. Isso aí é uma avaliação até subjetiva, porque depende da análise pessoal do juiz, né? De verificar, não, esse contrato aqui, por isso e isso, tem mais a ver com o ordenamento jurídico brasileiro, tem mais a ver com o ordenamento jurídico argentino. Então, aqui seria um exemplo de outros. A imensa maioria das questões de direito internacional privado, pessoal, elas se resolvem nos elementos pessoais, seguidos pelos reais e voluntários. Os outros são menos utilizados. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta até agora? Não. Sem dúvidas. Pronto, obrigado. Então, vamos prosseguir o assunto, né? As seguintes conexões permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Também tem essa possibilidade. Você diz, não, professor, o senhor está falando aqui da forma que o senhor deu a entender até agora, não sei se alguns de vocês ficaram com essa impressão, é que ou o juiz aplica a norma nacional, a lex fori, ou aplica a norma estrangeira, o direito estrangeiro. Aliás, a lex causae, perdão. Direito estrangeiro, sim, a lex causae, né? Tá certo. Pode aplicar as duas, ou mais de duas simultaneamente? Pode. O melhor exemplo em relação a isso, e o mais fácil de vocês visualizarem, é quando você tem um inventário que tem bens situados em muitos países, especialmente bens imóveis, perdão. Sim. Então, quais são as possibilidades aqui de você aplicar várias conexões, vários elementos de conexões que indicam diversas ordens jurídicas? Subsidiária, ou seja, você aplica a norma de um país. Subsidiariamente, você pode aplicar de outro. Alternativa, aí se escolhe, é possível escolher ou um ou outro. Cumulativo, você aplica dois ao mesmo tempo. Nesse caso que eu estava falando de bens imóveis em países diferentes no inventário. Múltipla, aí, qual é a diferença do múltiplo do cumulativo? O cumulativo são dois. Múltiplo, mais de dois. Então, você pensa num multimilionário que tem imóveis, sei lá, em 10 países. E tem gente que tem, né? Aliás, imóveis em outros países, muitos empresários não precisam ser nem muito ricos. Basta ter um bom patrimônio. Tem. E a gente já falou aqui sobre isso, né? Boa parte de empresários brasileiros tem imóveis em Miami ou em Portugal. Não é incomum. A maioria dos problemas de direito internacional privado, eu já falei isso, né? São solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que gera a primazia de dois fatores.
ou o domicílio ou a nacionalidade. Pronto. Vamos dizer, eu não tenho quantitativo, mas vamos dizer, sei lá, 70, 80, 90% dos casos de direito internacional privado, a gente resolve usando o elemento de conexão pessoal, ou através do domicílio da parte ou das partes, ou através da nacionalidade das partes. Esse é o critério. Na LINDB, pessoal, predomina a questão do domicílio por força do Código Bustamante. O Código Bustamante é uma convenção interamericana, a gente já falou dele, né? Até que eu tinha falado que tinha uma aluna de RI que era muito fã do Rebelde, e por conta de um personagem lá, Diego Bustamante, toda vez que eu falava do Código Bustamante, ela lembrava do Rebelde. Eu sei que muitos de vocês aqui também são da mesma geração, RBD, né? E aí não sei se vocês fazem a mesma associação. Sei que eu mesmo, sem ter assistido o Rebelde, não é da minha época, né, da minha geração, aí toda vez que eu estou ensinando esse assunto eu lembro. E boa aluna até, né? Não pensei que era uma aluna ruim, não. Era uma boa aluna, presta atenção. Né? Ela está se formando, acho que agora. Né? Então, pessoal, a grande maioria dos casos de direito internacional privado se resolve pelo domicílio ou nacionalidade. E no caso do Brasil e dos países do continente americano, por força do Código Bustamante, o critério é o domicílio, inclusive os Estados Unidos, tá? Mesmo eles adotando outro sistema jurídico que vocês sabem que é o common law. Então, o domicílio é elemento de conexão predominante no direito internacional privado, sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina, Estados Unidos também, que a gente falou, né? Foi defendido por Teixeira de Freitas, grande estudioso baiano do direito internacional privado, cristão do século XIX, né? Pode existir, como vocês já sabem, isso aí é mais o pessoal de RI, que eu tenho que detalhar aqui e explicar, vocês sabem, pode existir pluralidade ou ausência de domicílio, né? A ausência de domicílio é chamada adômine. A conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori e mesmo os apátridas podem usá-la. Pela última nacionalidade, pelo domicílio ou pela Lex Fori. Seriam as opções para eles, né? Esse elemento é usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. Os europeus, onde a gente usa o domicílio, eles usam a nacionalidade. Por exemplo, na questão da capacidade da pessoa, o sujeito é incapaz ou capaz de acordo com a lei da sua nacionalidade. E também, por exemplo, na questão do inventário, né? O inventário é processado de acordo com a lei de nacionalidade, em regra, dos países europeus. Pronto, vamos prosseguir, né? Conexão real é aplicada aos imóveis. Segue o princípio lex rei citae, ou seja, a lei de situação da coisa. Aceita quase universalmente. No Brasil, é adotado no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, da LINDB. Olha, pessoal, em relação a imóveis, eu conheço a legislação sobre isso, claro, não é dizer assim, eu conheço a legislação de 40 países sobre esse assunto. Sobre esse assunto, eu conheço a legislação de 40 países aproximadamente, Europa, as Américas, África, alguns países da África, né, como Cabo Verde, Angola, Argélia, Ásia, como a da China, por exemplo. E em todos eles, pessoal, o imóvel sempre é regido pela lei do lugar em que ele estiver situado, ou seja, pelo princípio latino lex rei citae, independente da nacionalidade do proprietário. Tá certo? Então, aí diz, quase universalmente, eu não conheço nenhum exemplo de país que permita que imóvel situado no seu território seja regido pela lei, por exemplo, do proprietário. Não tem. Não conheço nenhum caso.
As conexões voluntárias se referem ao lugar de execução do contrato, né, adotado pela maioria das legislações. O seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo no século XIV, usado especialmente nos casos de negligência e mora. Conexão voluntária tem dois tipos. Tem essa do lugar do contrato, que é bem antiga, né? O próprio Bartolo, que era um mestre italiano no século XIV, ou seja, no final da Idade Média, já falava nela. A Lindbe adotou o critério da lei, né, do lugar de assinatura do contrato, não é nem de execução, né, o lugar de assinatura do contrato, e também tem a questão da autonomia da vontade aí no meio das conexões voluntárias. Então, as conexões voluntárias, geralmente elas são permitidas, como eu disse, quando há direito disponível e quando a parte não é o suficiente. O direito internacional privado reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposto por Dumoulin, que era da escola estatutária francesa no século XVI, ou seja, no Renascimento. A autonomia da vontade ela é limitada pela LINDB. Porém, pessoal, em questões de comércio exterior, por exemplo, as partes usam a autonomia da vontade e geralmente elas usam a arbitragem. Como vocês sabem, a arbitragem ela permite a escolha da norma pelas partes, né? Então, questões entre comércio, exportação e exportação, resolve por arbitragem a escolha da norma, que muitas vezes não é nem norma do Estado, é a norma da Câmara Internacional de Comércio, ICC, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, ou já ouviram falar da ICC, Câmara de Comércio Internacional, que cria aquelas normas incoterms. Na minha época, eu ainda estudei normas incoterms em direito empresarial. Hoje, eu acho que vocês não estão estudando mais, não, mas eu ainda estudei no curso de Direito, né? É basicamente o seguinte, é a Câmara de Comércio Internacional, é uma entidade privada, ela cria normas privadas e que as partes escolhem nos contratos, né, de comércio exterior e aquilo acaba sendo válido porque predomina ali a autonomia da vontade, né, devido a serem partes que não há um impulso suficiente e no qual não o direito é disponível. Embora limitada por normas imperativas, né, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, especialmente no tocante a obrigações contratuais e regimes de bens no casamento. Então, em relação a contratos e regime de bens, ela é admissível. Aí entra a questão da lex mercatória. Pronto, lex mercatória, deixa eu fazer uma pergunta. Lex mercatória, você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar aqui? Vocês estudaram alguma coisa sobre lex mercatória? Laura está dizendo não. Não, nada, né? Não. Diógenes também, não. É porque a carga horária, Antônio também, não, confirma. É porque a carga horária de direito nacional privado de vocês é pequena, aí não dá para a gente dar lex mercatória, não. Mas, resumindo, o que seria lex mercatória? Eu mesmo vou responder, não se preocupe. O que é lex mercatória? Lex mercatória, pessoal, são normas criadas por entidades privadas. Como eu disse, geralmente as câmaras de comércio internacional têm setoriais, têm gerais, a ICC é a mais importante. E são normas colocadas por entidades privadas, tá? Aplicadas especialmente no comércio internacional. As partes podem escolher, sim, seja, elas podem ser convalidadas, seja como costume, ou seja, ou seja também como em arbitragem, que vocês sabem que na arbitragem as partes podem escolher a norma aplicada, né?
Então, geralmente é nesse contexto que é admissível. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Mas um detalhe aí que eu tinha falado é que percebam que a autonomia da vontade, pessoal, ela não é somente aplicada em questões empresariais, ela também pode ser aplicada em questões até mesmo de família, como na definição do regime de bens do casamento. Certo? Então vamos prosseguir aqui. Pronto. A cláusula da autonomia da vontade, ela requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam o entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas, da LINDB. A LINDB, em relação, perdão, às questões empresariais, pessoal, ela segue o critério da lei do lugar de assinatura do contrato, tá? Você diz, e como é que eles contornam isso? Por arbitragem. Agora, muitos juízes, principalmente juízes federais, são mais atualizados, tal, nessas questões, eles acabam muitas vezes aceitando. E aí um pouco do que é aquele que Mouse Waller, inclusive nos videozinhos que ele faz, não sei se vocês notaram que Mouse Waller faz os pequenos vídeos no começo de cada capítulo. Vale a pena assistir aqueles vídeos. São vídeos curtos, coisa de 5 minutos, mais ou menos, e no qual ele dá os destaques. Então, muitas vezes, até mesmo a jurisprudência acaba indo contra a LINDB, né, e mudando alguns entendimentos. Por exemplo, em relação à questão do inventário, que a gente vai falar na segunda unidade, não vou adiantar agora, mas inventários, eles têm admitido que juízes estrangeiros, aliás, vou falar logo, eles têm admitido que juízes estrangeiros decidam sobre imóveis situados no Brasil, desde que usem a lei brasileira e seja um inventário no qual não haja litígio. Então, tem se admitido sim. Tem vários casos, inclusive, já está se gerando jurisprudência. Então, o juiz estrangeiro pode decidir sobre imóvel situado no Brasil, desde que use a lei brasileira, né? E aí, por exemplo, se reconhece a sentença do inventário e cumpre executar ela na Justiça Federal. Então, isso tem ocorrido. No caso, em relação a questões empresariais e utilização de lex mercatória, pessoal, tem havido bastante devido à questão da utilização da arbitragem, porque a própria arbitragem existe essa brecha legal que permite, vocês sabem que as partes escolham a norma aplicada, né? E aí todos vocês estudaram arbitragem. Vocês tiveram disciplina de mediação e arbitragem? Não. Tiveram.
Sim, ótimo, Diógenes, sim, ótimo. Pronto, lá vocês sabem que pode ser escolhido, Diógenes, sim, eu tive. Mas aqui, né, Diógenes? Ou não? Foi em outra faculdade? Ou você fez por fora? Ah, claro. Ah, não, eles oferecem, né, o EPJ. Acho que desde a minha época, que nem era, era NPJ na minha época. Sim, eles faziam isso, eu fiz. Eu fiz. Nessa matriz curricular nova, vai ter mediação e arbitragem. Acho que é como disciplina permanente. Não é optativa. No curso de RI, eu estou dando mediação e arbitragem como optativa, certo? Aí eu tanto passo para o pessoal a legislação brasileira, né, a lei de mediação, a lei de arbitragem, quanto a legislação internacional sobre o tema. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Pronto, perfeito. Obrigado, Laura. Sim, as referências são as mesmas, né, que vocês conhecem. Tem os 3 livrinhos aqui que são atualizados. O livro do Flores Valdelombo, atualizado por Augusto Jäger Júnior, o livro do Dollinger, atualizado por Carmen Tibúcio, e o livro do Mausolio, que tem inclusive uma edição 2021. Qualquer um dos 3 é bom. Eu prefiro o Delombo, mas qualquer um dos 3 é bom para vocês estudarem. Delombo é o melhor. Mausolio logo, logo ultrapassa Delombo, porque cada edição ele está melhorando. E como eu disse, ele tem um lado bom, pessoal, porque ele faz um pequeno vídeo que é bem interessante vocês assistirem no começo de cada capítulo, e no qual ele dá os destaques. Pessoal, agora eu vou passar para vocês algumas informações antes da gente terminar a aula, tá certo? E aí eu peço que vocês prestem atenção. Gente, essa aqui é a nossa última aula presencial da primeira unidade, viu? O resto das atividades que a gente vai ter durante o mês vão ser atividades remotas, ok? Então, semana que vem a gente não tem aula. Aí o que acontece? Vocês têm uma porçãozinha de atividades, e aí eu reconheço que são muitas atividades, porém são necessárias, tá? O que é que a gente tem de atividades para ser feitas? E façam, por favor, e como eu disse, olhem e avisem aí para os colegas, representantes, né? Avisem para os colegas que olhem as faltas já de agosto que eu lancei. Então, quais são as atividades que a gente tem para fazer? E aí vocês podem aproveitar a partir da semana que vem para fazer. Exercício de fixação e estudos dirigidos dos pontos 3 e 4. Então, tem. Até que dia pode ser feito esses? Esses podem ser feitos até o dia 23, ou seja, até daqui a 15 dias. Espera aí, 15 dias, 23? É isso? Tá certo. Primeiro. Segunda atividade que vocês devem fazer. Quem escolheu isso? E, por favor, todos devem fazer seminários, seja na primeira ou na segunda unidade. Os seminários da primeira unidade também são para ser entregues no dia 23. Lembrando que vocês, a escolha e conforme vocês se inscreveram, vocês vão ter que fazer seminários ou na primeira ou na segunda unidade, mas sempre fazer seminários. Quem não fizer seminário, na segunda unidade a gente vai descontar 50% da nota, tá? Perfeito. A prova de vocês têm que entregar até o dia 30. Por que eu vou fazer essa prova? Eu vou disponibilizar ela no dia 23. E aí vocês vão ficar com essa prova uma semana para responder, tá? Então, dia 23 vai ser disponibilizada. Como é que vai ser a prova? Parecida com a do semestre passado, ou seja, um tema de dissertação de cada ponto, para vocês escolherem um tema e dissertar sobre eles.
Depois eu vou fazer um pequeno vídeo de revisão, porque eu nem elaborei a prova, para dizer a verdade. E não vou aproveitar de outro semestre, do semestre passado, né? Vou fazer nova. E aí, quando eu fizer a prova, acho que eu vou fazer a prova semana que vem, que eu vou disponibilizar dia 23, aí eu faço um pequeno vídeo de revisão, sabe? Explicando como é que eu quero a resposta. Mas são dissertações, igual a gente fez semestre passado. Certo? Sim, e ainda tem mais uma atividade, essa visando principalmente quem está pendurado por faltas. Nessa disciplina, pessoal, o número de faltas, como a carga horária dela é menor, é 50% da carga horária da outra, essa disciplina, quem estiver já com 8 faltas de agosto, já tem alunos aqui com 8 faltas de agosto, já está pendurado, ou seja, não pode mais levar falta. Então, para garantir que você não seja reprovado por falta, e um detalhe aí, não é querendo ser carrasco, vocês sabem que eu não sou carrasco, eu posso ser exigente, eu sou. Exigente, eu admito que eu sou. Tá? O carrasco eu não sou, eu não estou aqui para prejudicar aluno, muito pelo contrário. Eu quero que todos vocês passem, que todos sejam aprovados. O meu orgulho é ver vocês bem, tá? E eu cumpro a minha função aqui na medida que eu ajudo vocês. Porém, em relação a essa questão, é preciso fazer essas atividades, porque toda a turma de vocês está remota, então a frequência é pelas atividades que vocês fazem, né? E aí, quem já tiver 8 faltas de agosto, já não pode levar mais nenhuma falta. E para garantir, faça o exercício complementar da primeira unidade. Esse exercício complementar, ele tem que ser feito até o dia 1º de outubro. São 10 questões de um artigo que eu disponibilizei no Moodle, tá? Então, fazendo, você ganha um ponto, até um ponto extra, de acordo com o número de questões que você responder, e garante que não seja reprovado por faltas. E aí, um detalhe, no semestre passado, teve alunos reprovados por falta no 10º período da minha disciplina? Teve, no 9º e no 10º. Não é muita gente, geralmente é 1 ou 2 alunos por turma. No quantitativo que você tem mais de 100 alunos, é pouca gente, é 2 ou 3%. Mas, assim, tem gente que pensa assim, ah, não, o professor ele não vai reprovar ninguém por falta no 10º período. Como eu disse, teve gente que foi reprovada, sim, porque não fez esse exercício. No meu caso, só é reprovado realmente quem não faz essas atividades. E muitas vezes a gente dá, inclusive, alternativas para as pessoas fazerem as atividades, né? Dá um espaço de tempo suficiente, generoso. A gente sabe que que a gente tem muitos problemas hoje. Por exemplo, vocês têm a questão da OAB que vocês estão fazendo, a gente tem consciência disso, né? Muitos, inclusive, passaram agora, parabéns, vocês passaram. Tem a questão da própria... A pandemia não terminou, né? Tá no finzinho, espero que esteja no finzinho, espero que não seja só o fim de mais uma onda dela, mas espero que ela esteja no finzinho mesmo. Porém, esse período é muito difícil, pessoal, inclusive para a saúde mental, e a gente precisa ter fé e esperança para conseguir atravessar tempos tão difíceis, e a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não pode se render às dificuldades do tempo. Infelizmente, a gente tem que enfrentar a situação, que é difícil, e é difícil para todos. É difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para todos nós, pessoal, mas a gente vai conseguir. E aí, se ajudando. Então, como é que eu posso ajudar vocês? Mesmo que eu faça muitas atividades, e eu reconheço isso, a gente dá prazos que sejam razoáveis, né? A gente dá oportunidade para que o aluno faça as atividades, mas se não fizer realmente, aí, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, não. Entenderam, pessoal? O que eu quero deixar, sobretudo, para vocês é uma mensagem de esperança e fé. A melhor forma para a gente poder passar por esses tempos é tendo a esperança e a fé que você tiver, né? Aquela que preencher seu coração. Mas ela é necessária. E pronto, gente. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Sim, olhem, por favor. Amém, Anderson. Olhem, por favor, pessoal, e avisem aos colegas aí para olhar no sistema como é que vocês estão de falta. Se tiverem dúvida, entre em contato comigo. Pode mandar
pedir para os colegas mandarem e-mails, os representantes mandarem WhatsApp para a gente verificar, viu? Mas a gente está à disposição de vocês. O que eu quero, pronto, outra coisa que eu quero deixar claro é que eu estou à disposição de vocês. Então, se vocês disserem assim, professor, quero saber tal coisa, como é que está aí, o que é que eu posso fazer, né? Podem entrar em contato comigo, pessoal. Eu respondo, eu atendo a todos. Pronto, vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Ok. Por favor, gente, como está vindo muito poucas pessoas ver a nossa aula ao vivo, até porque pode assistir depois, né? Por favor, avisem essas informações que eu estou repassando para vocês, tá? Por nada, Diógenes. Avisa essas informações, a gente terminou aqui, até a próxima. Ah, semana que vem não esqueçam, não tem atividade nossa ao vivo, tá? É só para vocês fazerem essas atividades que eu passei, que eu estou falando aqui, né? Obrigado, Brenda. Avise, por favor. Avise isso, dá esse reforço e fala para o pessoal aproveitar esses dias que não tem aulas ao vivo para fazer essas atividades todas, né? Ou o máximo que puderem. Tá ok, gente? Então vamos encerrar por aqui. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem e qualquer coisa, gente, eu fico à disposição, viu? Até mais. Tchau, tchau. Por nada. Tchau, tchau.